Olá, olá. Estamos de novo em mais uma live do Nova. Que delícia. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar. Enquanto isso, eu já vou aproveitando para conectar a Cláudia, que vai estar com a gente hoje. Daqui a pouquinho a Cláudia já conecta com a gente e a gente vai começar a nossa live. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É muito gostoso os nossos encontros. Joia. Cláudia já está chegando. Vamos lá. De novo. Olá, Liloca, bem-vinda. Aê, Cláudia, tudo bom? Olá, tudo Tudo certo e jóia. você? Tudo jóia. Boa Já já a noite. gente vai começar a nossa live. Eu vou dar alguns recadinhos para os nossos seguidores, para os nossos amigos. E aí a gente começa o nosso papo bom, né? Sim, Que hoje a gente vai falar de coisas que a gente quase não faz. Hum. quase ninguém. 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 Bobagem. Nem sei por que a gente escolheu esse tema. É, talvez por não ter assunto, né? É, deve ser. Deve ser. Eu estou desconfiada. Eu estou Pode ser. desconfiada. Só vou dar mais um minutinho para os nossos Pois não. amigos entrarem até as 8h30. E aí a gente começa, né? Tá bom. Tá tudo bem com você, Cláudia? Tudo muito bem. Que Agora bom, que melhor. bom. A gente vai bater um papo. Isso. Espero que todos estejam em casa, estejam bem também, com saúde. E os que não estão com saúde, fiquem tranquilos que daqui a pouquinho vão estar, né? Com Tem que estar certeza. sempre conectado e no pensamento positivo. Bom, são 8h30. Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Nova, Núcleo de Obra, Vida e Amor. Somos uma instituição espiritualista, apolítica, sem fins lucrativos nem comerciais e sem preconceito. Convido vocês a nos seguir aqui no Insta ou acessar nosso site nossanova.ong.br. Aqui no Insta, toda terça-feira, às 21h55, temos as nossas vibrações. Então, por favor, participem com a gente, vocês não vão se arrepender, é um momento muito gostoso e é um momento também de deixar o nome das pessoas que estão precisando de uma vibração, que o grupo de trabalhadores do Nova se reúnem nas terças-feiras e fazem as vibrações por todas as pessoas que colocaram o nome na nossa página do Insta, ok? Então, não hesite, coloque o nome lá e a gente vai ter uma corrente de vibração muito forte para todos os nomes. Não deixe de nos seguir também no nosso canal do YouTube. Só que lá é um pouquinho diferente. É Nosso Nova, ok? Um pouquinho diferente. Uma outra coisa muito importante. A gente quer muito, 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 muito saber a opinião de vocês, tá? Então sempre falem com a gente, digam os assuntos que vocês querem que nós tratamos aqui nas lives, deem as suas opiniões, a gente gosta muito. E hoje queremos as suas perguntas, tá? Então tem um botãozinho aí embaixo, logo embaixo dos comentários, que tem uma interrogaçãozinha. Clicou nesse botãozinho, faz a pergunta, porque aí eu fico com a pergunta aqui comigo. Se você faz a pergunta no comentário,
o comentário vai subindo e eu perco a pergunta. Então, se puder, por favor, faz no botãozinho, que aí com certeza eu não perco. E hoje a gente tem o prazer enorme de ter aqui com a gente a Cláudia Gazola, que é professora de língua portuguesa, de literatura, e é uma pessoa que está sempre buscando saber mais da vida, e a gente vai aproveitar que ela está sempre buscando saber mais para ela contar para a gente o que ela já sabe. E nós vamos falar, como a gente começou antes de começar a nossa live, a gente está falando que a gente ia falar de um tema que a gente nem sabe por que a gente está falando, porque nossas atitudes julgadoras influenciam as nossas vidas. Clau, obrigada por estar aqui conosco. É sempre tão importante a presença de vocês para iluminar as nossas lives e compartilhar com a gente tanta coisa boa. E quando a gente fala de atitude julgadora, geralmente a gente pensa no julgamento dos outros, né? No julgamento que a gente sofre, né? Mas na verdade, a gente julga muito mais do que a gente imagina. E a gente nem se dá conta de como isso nos faz mal. Então, Clau, para começar o nosso papo bom, por que julgar é tão natural para nós? Primeiramente, eu quero também agradecer, né, a oportunidade da gente estar trocando ideias, porque eu acho que a gente, quando troca ideias, a gente só cresce, né? A gente só acrescenta aquilo que a gente já pensa, modifica o nosso pensamento, enfim. Então é sempre muito gratificante conversar sobre as coisas da vida. Sim, né? Bom demais. Bom demais. E esse tema, não por acaso a gente escolheu, né? Porque a nossa vida, muitas e muitas vezes, ela é conduzida, orientada pelo nosso modo de pensar, né? Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que expressamos, aquilo que cremos. E muitas vezes a gente nem se questiona. O que é que eu acredito de verdade? O que é que está dentro de mim, regendo a minha vida, direcionando meus passos? Né? A gente entra num turbilhão assim de roda viva, a gente liga o automático, como dizem, Sim, e vai verdade, embora. verdade. Né? Então as nossas atitudes, e principalmente essa que a gente está falando hoje, né? As nossas atitudes dirigem a nossa vida. Então muitas vezes a gente acha que as coisas estão além da gente, fora da gente, não nos pertencem nem dependem de nós. Quando na verdade tudo depende de nós, né? Então, quanto mais consciente nós tivermos das nossas atitudes e do que fundamenta essas nossas atitudes, melhor a gente consegue dirigir a própria vida, né? Ter Então, consciência, né? ter consciência, exatamente. Então, essa questão da consciência, a gente ouve muito também, né? A gente ouve e várias vezes essa palavra aparece. E o que será que ela significa, né? O que é estar consciente? Né? O que é ter consciência? No mínimo, todo mundo acha que está super consciente de tudo, né? Sim, porque eu estou acordada, né? Entre aspas, né? Então, eu estou acordada, eu estou consciente. Eu estou aqui andando, me movimentando, falando, pensando, eu estou consciente. Só que a consciência é um estágio um pouco mais profundo do que só o pensamento, né? Uhum. Assim como eu diferencio ações de atitudes. Né? Me explica... Pera, me explica um pouco melhor. Como assim? Então, como que a gente encaixa cada coisa? Como é muito a linha que separa uma coisa da outra é muito tênue, muito sensível, né? A gente acaba pondo tudo num pacote só, né? E eu, como professora de língua portuguesa, eu fico naqueles pensando os detalhes das palavras, sim. né? Então, as ações, no meu modo de entender, é possível que a gente haja sem consciência. Então eu posso, como eu disse, ligar o automático, agir sem pensar ou sem refletir, deixar as coisas acontecerem, né? Então eu posso ter uma ação
que nem sempre está na minha consciência, no meu consciente. Pode ser só um reflexo, pode ser um vamos com todo mundo, sabe? O senso comum, né? Então todo mundo está indo, também vou. Todo mundo faz isso, também faço. Todo mundo fala, eu também falo, né? E a atitude, ela envolve, além dessa ação, uma postura, sabe? Uma postura de vida. Como é que eu encaro as coisas da vida? Como é que eu encaro as situações que me aparecem, né? Qual é a minha postura diante dessas situações? Então, as atitudes, elas estão ali nas posturas que a gente tem diante de tudo, né? Diante da vida como um todo. Nossa, Cláudia, isso é tão legal isso que você está dizendo, porque, primeiro, eu nunca tinha feito essa distinção, né, da ação e da atitude. A ação é aquilo que vai sem Um pensar, né, que é o movimento. nosso natural, sempre foi assim e vai continuar sendo assim se a gente não colocar consciência. E Isso. aí, quando a gente coloca consciência, a gente está tendo uma atitude, porque aí é pensado, é refletido, entendi. Por isso que a gente fala assim, toma uma atitude. Ah, Olha que atitude que entendi. tal pessoa teve, não é? Porque é um resultado de uma reflexão, de um pensamento, de uma intenção, né? E você põe no outro também, quando você fala a atitude que teve, você fala, não foi por acaso, foi pensado, eu tenho Foi certeza. pensado, exatamente, foi pensado, foi com intenção, né? Então, E aí que tanto pode ser positivo como negativo, né? Sim. Essa fala, né? E aí que começa os julgamentos, né? Bom, Nós temos uma facilidade muito grande em julgar, porque tudo ao nosso redor exige que nós estejamos nos manifestando o tempo todo, né? Principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né? Parece que a gente tem uma obrigatoriedade de ter opiniões, de ter colocações, de se colocar, né? De se expressar, seja sim. nas redes sociais ou em qualquer outro caminho, né? Então, é meio que uma cobrança. E aí a gente sai fazendo isso também meio que automaticamente, né? Então, o perigo que a gente corre de cair no automático ou no senso comum, né? Sem se dar conta, e muitas vezes a gente tem atitudes julgadoras até sem perceber, porque a gente está tão envolvido, né? Em tudo ter que dar opinião, tudo tem que ter um pensamento, tudo... É diferente você ter uma opinião, é diferente você ter conhecimento dos assuntos, porque quem conhece não julga. Esse é um pensamento que eu acho que faz a diferença. Quem conhece... Me explica melhor, Clau. Me explica melhor um pouco. Eu vou explicar. Tem um pensamento da Clarice Lispector, que é uma autora que eu admiro muito, que ela diz assim: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então só aí poderás. Sim. Se a gente pensa um pouquinho nessa frase, a gente percebe que a gente nunca vai poder julgar, porque a gente nunca vai conseguir calçar os sapatos do outro. A gente nunca vai percorrer o caminho com os mesmos passos, da mesma forma que o outro. A gente nunca vai sentir o que o outro sentiu, né? Mas a gente pode, pelo menos, Cláudio, a primeira coisa disso, né? Primeiro, não usa a tua forma no outro, porque a tua é não tua, exige. a do outro é do outro. Não exige, né? do outro. E segundo, mesmo sabendo que você nunca vai conseguir
vestir o sapato do outro, viver o outro como ele viveu, mas a gente tem a obrigação de ser empático, né? E a gente tem que entender que nós estamos caminhando sobre o mesmo chão, né? Bonito isso. Se você for na raiz da palavra humildade, humildade vem de humus. Humus é aquela primeira camada da terra onde ficam depositadas as folhas, os bichinhos que morrem, né? As coisas todas que ficam na superfície do chão. Mas é aquilo que fortalece a terra, né? Que alimenta, digamos assim, a terra para ela se tornar saudável e enfim. E nós estamos caminhando sobre o mesmo chão. Então, nós estamos falando de algo, acho que isso precisa ficar bem esclarecido, de algo que é inerente ao ser humano, está com a gente, né? Por enquanto, pelo menos, que é muito difícil a gente botar o dedo nessa ferida, mas é necessário, porque nós estamos vivendo um tempo também onde julgar ficou banal, né? Onde todo mundo acha que pode julgar o outro e condenar, isso que é pior, né? Além Sem de julgar, consequências, né? condenar, sem pensar nas suas responsabilidades e sem olhar para si mesmo, né? Porque aquilo que incomoda no outro está dentro de mim, senão eu não identificaria, né? Então a gente esquece isso. Sem dúvida, porque é tão natural, né? Agora, uma coisa, além de tudo isso, a gente perde uma grande oportunidade, né, Cláudia? Porque no momento que você julga, você não está dando a oportunidade de enxergar o que realmente De está conhecer. naquela pessoa, naquela situação, né? Exato. Você já vai com aquilo, não, eu já Já sei, está já pronto. conheço, isso aí é assim, assim, assado. E você perdeu uma oportunidade gigante, gigante, de Exato. conexão, né? E de mudar um pouco os teus padrões que você E vem vivendo, é né? isso que a gente falava um pouquinho atrás, quando eu disse, quem conhece não julga. Porque se a gente dá o tempo necessário para conhecer a situação, a pessoa, né? A gente não vai julgar. Porque a gente já tem um conhecimento, mesmo que a gente não calce os sapatos, a gente já tem um conhecimento, um pouco do conhecimento da situação, da pessoa, dos sentimentos. E aí a gente vai, pelo menos, ser um pouquinho mais leve, talvez, no julgamento que a gente faz, né? E a gente sempre nessa posição, né, de julgar. Primeiro, só recapitulando um pouco, a gente julga mesmo quando a gente acha que não está julgando, porque muitas vezes é tão natural, né? Então vamos abrir o olho, vamos abrir todos os nossos canais para ver se a gente realmente não está julgando demais. Segundo, a gente perde uma grande oportunidade, né? E aí, quando a gente conhece mais, a gente pode ter um outro ponto de vista sobre as coisas. E o terceiro é que a gente não tem ideia, e você vai explicar para a gente agora, do como isso nos faz mal, né? Faz mal, porque nós entramos numa nuvem de pensamentos rígidos, fechadinhos, né? Porque se a gente vai julgando, chega uma hora que você nem julga mais, você já acha que você já está, né, sabedora de todas as coisas, e a gente fecha o nosso pensamento, fica muito rígido, e a rigidez nos atinge. Porque com a mesma rigidez, ou não, que eu julgo o que está fora de mim, eu julgo o que está dentro, né? Então, se eu sou muito rígida nas minhas colocações, no meu pensamento, na minha avaliação das coisas, eu sou rígida comigo também. Eu sou rígida com tudo que está à minha volta, né? E eu fecho as possibilidades, como você disse. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, né?
Porque tudo aquilo que a gente expressa, e eu acredito muito nisso, tudo que a gente expressa acaba retornando para nós, de alguma forma. Então, tudo aquilo que eu expresso, todo o sentimento, toda a emoção, ou todo o fundamento daquilo que eu expresso, de alguma forma, retorna. Porque a gente sabe a energia que existe em cada um de nós. Sim. Né? Somos Sim. energia. A gente sabe a força do nosso pensamento. Imagina isso Opa! materializado. A minha gatinha passou por aqui. Tem problema, não vamos julgá-la. Não. Ela quis aparecer. Então, e além dessa questão de somos energia, pensamento e energia, quando a gente verbaliza, né? Concretiza. A gente tá pondo ainda mais energia nisso e, Isso. obviamente, se é o julgar, ele realmente traz uma energia que não é das melhores, né? Porque eu acho que tem uma grande diferença entre julgar e tentar entender o outro. Com certeza. A energia é outra, né? A compreensão a compreensão é outra julgar, coisa. né? Quando você analisa uma situação, e aí você vai... E a gente analisa o tempo todo, né? Tudo que a gente observa, tudo que acontece, a gente está analisando, né? Quando a gente analisa uma situação e consegue ter uma certa isenção para olhar de fato para aquilo, você não está julgando, você está analisando, você está tentando compreender, né? Mesmo quando a gente opina sobre alguma coisa, as nossas opiniões, elas têm que estar fundamentadas no conhecimento, porque senão vira opinião vazia, senso comum. E né? Quando a gente quer entender, a gente mais pergunta do que responde. Mais pergunta do que responde. E ultimamente a gente está tão automaticamente falante, né, que a gente não está ouvindo, né? Tem um texto muito lindo do Rubem Alves que se chama Escutatória, porque ele diz assim logo no começo: eu sempre vejo gente falando de curso de oratória, mas eu nunca ouvi um curso de escutatória, né? Sim. Então a gente acaba não ouvindo. Quando a gente julga muito, a gente não ouve nem a nós mesmos. A gente só exerce essa ação de julgar, né? Ouvir significa silenciar. Você não consegue ouvir se você não silencia. Agora, às vezes a gente faz silêncio com a boca, mas com a mente não. O outro tá falando, isso nunca aconteceu eu tô aqui com a minha boquinha fechada ouvindo, mas a minha cabeça tá contradizendo tudo aquilo que ele tá dizendo. Não é? Então, é o ouvir com o coração. Ouvir com o coração, ouvir com a verdade, com a integridade. É estar presente, é outra coisa muito importante, assim, que a gente precisa cuidar bastante. Estar presente naquilo que você faz. Seja o que for. Você está lavando louça lá na pia. Você tem que estar presente, porque senão qualquer distração, o prato vai pro chão e quebra. Né? O copo quebra. Enfim. Sim. Então, quando a gente está ouvindo, ou quando a gente está falando, ou quando a gente está escrevendo, seja o que for que a gente esteja fazendo, a gente tem que estar presente, né? E aí vem todas as técnicas, né, de tentar trazer a mente para o silêncio, né, de fazer yoga, meditação. Por quê? Porque a gente escapa, né? A nossa mente é muito ativa e a gente escapa, né? A nossa mente escapa do que nós estamos fazendo. Então, estar presente, se eu estou te ouvindo, eu preciso estar te ouvindo. E olha que ouvir é diferente de escutar. Lá vem eu com os detalhes das palavras. Ouvir é diferente de escutar. Né? Escutar qualquer pessoa que tem o aparelho auditivo preservado, consegue escutar. Agora, ouvir
depende da sua doação de tempo, de sair daquele exercício de poder que a fala te dá, porque falar é um exercício de poder, né? Então, deixar esse exercício de poder de lado e ouvir, de fato, né? Sem É a tua julgamentos. intenção, né? É a intenção no ouvir, E né? o Porque quanto se a tua você realmente intenção, quer. porque se a Como tua você quer intenção ouvir, porque se a tua intenção não é? é mostrar que sabe mais, é mostrar que a outra pessoa está errada, você está escutando, você não está ouvindo, Você né? nem Agora, ouve. se a sua Você nem intenção ouve. é que realmente tenha troca, é que realmente as duas pessoas ou quem está naquela situação pode sair melhor daquilo, né? Aí a tua intenção é muito maior, né? Eu vou E é pedir para preciso o... acolher, né? Eu só vou avisar o pessoal que daqui a pouquinho a gente vai começar a parte das perguntas. Então não esqueçam de clicar no balãozinho com a interrogação para fazer perguntas para a Cláudia, para a gente ir para a nossa sessão de perguntas já já. Desculpa, Cláudia. Vamos Tudo bem. seguir. Vamos seguir. Então, a gente falou da intenção, né? E por que uma coisa que você falou e que eu acho que é super importante também, porque a gente falou bastante de julgar o outro, dos nossos valores, mas você falou um negócio também que eu não queria Sim. deixar passar batido, que é o julgar nós mesmos, né? Como a gente pode ser cruel também, Sim. não? Sim. A gente pode ser, pode. Ao mesmo tempo que a gente pode ser bem condescendente com a gente e cruel com os Sim. outros, né? Que às vezes acontece isso, pra gente Sim, sempre sim. tem um porquê, Não, né? mas Mas eu agi não. assim porque, né? E Exato. sempre a melhor das Veja, intenções, né? quando nós somos julgados, que tem esse outro lado também, né? A gente julga, mas também é julgado. Todo tempo. Quando a gente é julgado, aí fica fácil falar de calçar os sapatos, né? Quando a gente é julgado, você logo diz, não, mas peraí, você não tá na minha pele, você não viveu o que eu vivi, você não sabe do que eu tô falando. Então, quando a gente é julgado, a gente se coloca muito bem nessa posição, né, de calçar os sapatos. Sim. Mas nem sempre a gente pensa nisso ao contrário, né? E quando a gente julga a nós mesmos, nós temos esses dois parâmetros. Ou a gente pode ser muito condescendente com a gente, o que também não é positivo, porque você fica passando a mão na sua própria cabeça o tempo todo e isso te impede de crescer, né? Ou então a gente pode cair no outro extremo de ser muito rígido, assim como a gente é rígido com o resto de outras coisas, né? Dos outros julgamentos. O ideal, como sempre, é o equilíbrio. É não cair nem lá, nem cá, né? É conseguir encontrar um caminho de serenidade, de equilíbrio, de pesar as coisas com o máximo de isenção possível, né? Sair um Então, pouco do exercício. racional, sair um pouquinho do racional e ir um pouco mais para o coração, né? Descolar desses paradigmas. Eu acho que um dos caminhos para a gente poder pensar um pouco sobre essa questão das nossas atitudes julgadoras é a gente se questionar com relação a esses paradigmas. O bem, o mal, o certo e o errado. A gente precisa sair desse binário, né? Ou é bem ou é mal. Ou é bom ou é ruim. Ou é certo ou é errado. Né? E o caminho do meio não está em nenhuma extremidade. A gente vive buscando o caminho do meio, o equilíbrio, e ele não está em nenhuma dessas extremidades. Nada é bem, nada é mal. Tudo depende de uma série de circunstâncias. E Sim, quando eu até onde a julgo e gente digo... pode ver, né? Porque a gente o não tem a ponto de visão do vista. todo. É o nosso ponto de vista. Então, quando eu digo, isso está errado, eu estou falando do meu ponto de vista. E o que é o ponto de vista? É a vista que eu tenho a partir do meu ponto, do ponto onde eu estou, do lugar onde eu estou. Né? E se a gente quer ser justo, se a gente não quer julgar,
A gente não pode ficar em cima do nosso pedestal, a gente não tem que se colocar nesses extremos, né? E Cláudia, espiritualmente falando, quando a gente julga, a gente pode ter interferência de uma energia espiritual ou alguma consequência disso? Como que isso afeta o nosso julgamento? Nós somos energia, como você disse já logo no início, né? E eu acredito muito nisso. E como energia, nós estamos todos simbioticamente nos relacionando. Quer dizer, eu sou energia, você é energia, todo mundo, todo ser vivo, né? Tá numa teia, vamos chamar assim, né? Numa teia, trocando energias. Então, quando a gente diz assim, olha, existe influência de energias negativas, são os nossos campos de atração. Então, se a gente tem esse jeitão rígido de ver as coisas, se a gente julga o tempo todo, se a gente tem esses pontos de vista tão rígidos, fechados e elaborados já como corretos, o que a gente vai atrair ou o que vai transitar à nossa volta? Que tipo de energia? Energias afins, né? A mesma. Exato. A semelhança. Então, se eu não questiono também qual é a atmosfera que me rodeia, é a que está dentro da minha cabeça, Sim. é a que está dentro do meu coração, né? Que atmosfera me envolve? É a atmosfera do meu coração, do meu pensamento, que é o modo como eu oriento a minha vida. Sim, né? sim. E a influência é nesse sentido. E aí tem algumas perguntas já, e eu já vou emendando, porque tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Então, se eu souber responder... sabe. O Aldo, boa noite, Aldo, prazer estar com você aqui. Olá, Aldo, saudade. Como parar de agir como robô e passarmos a ter a atitude de espírito que somos? Então, justamente, como é que a gente deixa de ficar só se influenciando e passa a agir com uma atitude de espírito que somos? Eu penso que a gente tem que se perceber. Se a gente não olhar para nós mesmos, se nós não começarmos a encarar os nossos padrões de pensamento, de sentimento, de atitude, as nossas dificuldades em lidar com determinadas situações ou pessoas. E quanto menos a gente olha para nós mesmos, menos conscientes de nós estamos. Então, o exercício é olhar para si mesmo. É parar de olhar para o outro, né? É parar de olhar para fora de si e olhar para você. E aí, se a gente for honesto o suficiente com a gente mesmo, a gente vai enxergar alguns padrões de comportamento que nos levam sempre para as mesmas respostas. Alguns padrões de sentimentos que fazem com que a gente se sinta assim sempre, né? Ou diante de determinadas situações, Sim. sempre os mesmos sentimentos, né? Como é que são as minhas respostas? Eu consigo fazer esse exercício de pensar antes de expressar? Difícil, a gente está no automático, a gente está se expressando. Então, é o exercício mesmo. É o exercício de se olhar e se perceber. Porque a gente só consegue mudar as coisas quando as coisas nos incomodam. Né? Sim. A gente só tenta sair daquilo que não é agradável, aquilo que não é legal pra gente. Então eu tenho que ter consciência do que não é legal para eu querer sair daquilo, né? E esse ponto que você falou da gente se perceber passa também por um outro ponto que a gente falou durante a live, e o Igor está fazendo uma pergunta aqui que é como desenvolver melhor o ouvir.
também, porque é outro ponto importante nesse processo, né? O ouvir, porque escutar a gente está escutando o tempo todo. É isso. Eu acho que é aquele exercício que a gente também já falou um pouquinho, silenciar, né? Frear um pouco essa ansiedade que a gente tem de sair por aí disparando pensamentos e falas e exercitar esse silêncio. É silenciar, ouvir primeiro dentro de você e quando tiver com o outro, silenciar e ouvir o outro, né? É fazer esse exercício, é lembrar. Lembrar que você tem que silenciar para ouvir mais, né? E só depois de ouvir, e aí sim você, se for pedido a você, colocar o que você pensa sobre aquilo. Porque quantas e quantas vezes as pessoas precisam apenas do ouvido, né? Elas não querem saber o que você acha, elas não querem saber o que você pensa, elas não querem conselho, elas só querem ser ouvidas. Então a gente também tem que ter um time aí, uma sensibilidade para perceber quando é que eu paro de falar, quando é que eu escuto, quando é que eu falo, né? O que eu falo. É aquela coisa do estar presente sempre, né? Que é a nossa Sim, busca. não necessariamente ter que falar, né? Que é mais um ponto que você trouxe nessa questão, né? Não necessariamente precisar falar. Muitas vezes a gente tá precisando só ser um colo, um ouvido para a pessoa conseguir. Até ela mesma, quando tá falando, ela mesma consegue perceber algumas coisas, né, que podem ajudá-la no seu caminho. Tem mais uma pergunta aqui do Barucci. No contexto espiritual, como não julgar, ser justo e abstrair todo o prejuízo que alguém pode lhe imputar? Qual o limite para a tolerância? Então, nesse contexto espiritual, como tentar não julgar, tentar ser justo, abstrair todo o prejuízo que muitas vezes você sofre pelo julgamento de alguém. E Exato. qual é o limite dessa tolerância de ser julgado? A gente não pode perder a noção de que somos todos humanos, né? Nós estamos falando da humanidade, desse nosso lado humano que está submetido a todas as pressões e questões desse mundo material, né? Então a gente não pode se cobrar, digamos assim, essa perfeição. Então a partir de amanhã não vou mais julgar, agora quando eu for falar vou pensar duas vezes, eu vou... Né? Nós temos a nossa limitação, que é por estarmos aqui agora, nessa escola, né? Então a gente também não pode se cobrar demais, no sentido de ser perfeito, né? Nós estamos nos completando, nós estamos nos conhecendo, né? Enquanto seres espirituais. Nós estamos aqui para mexer com as nossas questões, para crescer, não é isso? Então a Sim, com gente vai certeza. exercitar isso, né? Um passinho de cada vez. Só o fato da gente estar aqui hoje refletindo sobre isso já é um Sim, super sim. passo, porque aquilo que eu trago para minha reflexão, aquilo que eu começo a pensar sobre, eu já estou fazendo esse exercício de rever. Então, a próxima vez que eu for apontar o dedo, talvez eu me lembre, opa, peraí. Porque a gente já É, está começando a pensar nisso. lógico, lógico. E Né? é um pouco, né, as mesmas perguntas, né? Será que eu estou realmente ouvindo, né? Será que eu não estou julgando pelos meus valores, em vez de deixar o campo aberto para a pessoa poder se abrir, né? Eu acho que E fale. Eu Imagina, acho que tem algumas situações que são muito mais fáceis da gente mexer, da gente pensar. Então, eu vou ter uma conversa difícil, por exemplo.
Eu vou Tá. ter que discutir alguma coisa que é conflituosa. Então, antes eu já dou uma respirada, penso, olha, é difícil. Essa conversa vai ser difícil. Então, cuidado, né? Escuta, tenta se isentar, controla o coraçãozinho, espera o outro falar. Porque se você vai com uma postura de, por isso atitude, postura, né? Se você vai com uma postura mais desarmada para uma conversa difícil, você acaba desarmando o outro. É verdade Com isso. mais facilidade. Talvez, às vezes não, mas Sim, com sim. mais facilidade. Mas tem uma Né? influência, né? Tem É. uma influência. E aí eu pego uma pergunta que veio da Márcia, que fala assim: qual a influência dos julgamentos na minha vida? É a pergunta que a gente lançou lá, né, para começar a Sim, live. A influência é direta. Por quê? Porque se eu consigo flexibilizar mais os meus julgamentos, os meus pensamentos, se eu consigo olhar para as situações ou para as outras pessoas de um modo mais leve, mais flexível, isso vai influenciar a minha vida diretamente. Porque, como a gente disse, a atmosfera que me rodeia sim. depende das minhas energias, das minhas crenças, das minhas expressões. Então, se eu tenho uma atitude julgadora, a influência vai ser julgadora. Eu também vou sofrer mais julgamento. Eu também vou me julgar de forma mais crítica. Agora, se eu flexibilizo comigo, com os outros, não quer dizer que eu vou deixar de ter a minha opinião, não quer dizer que eu não vou pensar, muito pelo contrário. Não quer dizer que eu vou ser subserviente sempre, não é isso. É você dar a oportunidade do outro colocar, se expressar. Você pode não concordar, mas você não Sim, pode podar esse direito. sem Né? dúvida. Quando você julga e entra já apontando o dedo, você não dá oportunidade para os outros ou para a situação se mostrar. Então, a gente precisa, a influência é direta. Sim, Né? Como a gente disse sim. lá no começo, a minha vida vai ser dirigida, orientada pela atmosfera que me envolve. E essa atmosfera que me envolve se forma a partir dos meus pensamentos e dos meus julgamentos, entre aspas, né? Sim. E o nosso tempo acabou, mas eu vou fazer a última pergunta, só para não deixar. É a pergunta da Rejane Castanho. Ela fala, mas hoje em dia não é muito difícil ter uma opinião formada sobre tudo? Sim, nós estamos vivendo um tempo em que as informações vêm às enxurradas, né? A Sim, gente, por qualquer canal que a gente tenha, tanto que às vezes a gente tem que meio que se desligar das redes, senão não aguenta, não suporta. Só que a sim, gente também, se a gente consegue, de alguma forma, se fortalecer e manter o seu foco, o seu centro, nos seus valores, do seu conhecimento, na sua busca, você não vai ficar perdido no meio desse mar de informações. Então, quando eu falei lá atrás que quem conhece não julga, é porque, como a facilidade de informação hoje é muito grande, a gente fica com preguiça de buscar conhecimento. Você entra no Mestre Google e você tem todas as respostas, não é? sim. Só Não que quer dizer que essas sejam as respostas, melhores, né? exatamente, não significa que essas respostas sejam as melhores e nem as mais fundamentadas. Então, quando a gente se fundamenta no conhecimento, na leitura, na busca de fontes confiáveis, toda Uhum. essa enxurrada de informações vai passar batido, você não vai dar atenção. Porque você tem o seu centro, o seu foco fundamentado na sua busca, no seu conhecimento. Né? Sim. E escutando o próximo
né? Porque é um outro ponto que você falou também, né? Mesmo com o conhecimento que a gente tem que ter a Sempre, humildade de sempre, escutar de coração, sempre. né? De coração. Uhum. E o prazer de escutar, que é o que a gente teve essa noite, Clau, com você. Eu também tive Obrigada, muito prazer de obrigada. ouvir aí A gente vocês. está no final da nossa live. Queria agradecer em nome de todos da Nova pelo teu carinho, pela tua participação. Queria agradecer enormemente as mais de 35 pessoas que tiveram com a gente essa noite, que compartilharam as suas perguntas, que compartilharam a sua energia, né? Porque é super importante. Ajudem a gente a chegar em 1.000 seguidores no Instagram aqui no Nova, que a gente já está com mais de 900. Olha que Então, coisa boa. porque é um prazer enorme a gente estar com todo mundo e a gente poder conversar de temas tão importantes, ainda mais nesse momento que a gente precisa tanto de uma palavra, de um carinho, de um colo, né? Para mim também foi um prazer ouvi-los e foi uma troca muito, 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 muito produtiva. A gente aprende muito sempre, né, quando troca ideias. E Sim. aí eu queria deixar só um pensamentozinho final, tá? Do Sim, vamos Michel lá. de Montagnier, para a gente levar para casa, aquela coisa de professor, né? Leva para casa para você Vou, pensar. não vou nem falar mais nada depois. Você vai falar teu pensamento e a gente vai encerrar a live. Então, Ó, Montagnier diz assim: os homens, diz uma antiga máxima grega, são atormentados pelas ideias que têm das coisas e não pelas próprias coisas. boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada a você.